Primeira carta, Varsóvia, 23 de março de 1936. Reverendíssimo Padre, desejo dar-vos parte do que estou vivendo e daquilo que falei com a Madre Geral. À noite, antes de deixar Vilmo, no momento da bênção, fiquei instantaneamente na presença de Deus Pai. De repente, envolveu-me uma estranha força e senti-me como uma criancinha nos braços de seu pai. Então, ouvi estas palavras: não tenhais medo, minha filha, todos os adversários fracassarão aos meus pés. Com estas palavras, entrou na minha alma uma estranha serenidade. Quando cheguei em Varsóvia, ouvi na minha alma o indicativo de dizer à Madre Geral certas coisas. Contei à Madre as que lhe podia revelar. Disse-lhe mesma que já tinha a intenção de deixar a congregação. A Madre Geral respondeu-me que por ora a vontade de Deus era de que eu ficasse na congregação. Acrescentou que tudo isso reforçava a sua convicção de que tal era a obra de Deus e que Jesus queria fazer conhecer as almas ao seu coração misericordioso. Isto dá-me a certeza de que talvez Deus o exija, mas no que respeita a uma nova congregação, não seria de precipitar. Foi que a Madre Geral me disse. Não vos admireis, Padre, que eu tenha falado à Madre Geral. A ela se pode falar, pois é uma alma impregnada da luz divina e que adora a Deus. Se vós a encontrasseis, podereis falar com ela livremente. Foi ela mesma que me preveniu em relação às minhas superiores indicações e à maneira de proceder. Quanto à correspondência que vos dirijo, autorizou-me a fechar as minhas cartas e a recebê-las seladas, sem que ninguém as possa controlar, motivo pelo qual vós podeis, Padre, falar-me livremente de tudo o que quiserdes. Se criares oportunidades nesta congregação, podereis mesmo conversar com toda a franqueza com a Madre Geral, porque é uma alma que ama a Deus e que de nada se espanta. Que as coisas avancem lentamente, será até bom. E a Madre disse-me que, se for a verdade uma obra de Deus, Satanás também não tardará em intervir para em tudo prejudicá-la. A Madre Geral recebeu-me com a maior amabilidade, tal como uma verdadeira mãe. Peço-vos perdão por não parar de falar dela, mas é verdadeiramente um anjo de bondade. Peço-vos, Padre, que tomeis cuidado com a vossa saúde, pois parece muito emagrecido. Peço-vos também que transmitais as minhas melhores lembranças ao Senhor Padre Kochik. Fico muito feliz que podeis ter a amizade dele. Pude descobrir interiormente o quanto este sacerdote é agradável ao coração de Deus, e por isso muito me alegro da relação de amizade que vos une. Da minha parte, devo ir passar 6 semanas em Vanneval. Em seguida, terei de me estabelecer definitivamente em Cracóvia. Portanto, não voltarei mais a Vilno. Submeto-me inteiramente à vontade de Deus e por mim mesma nada haveria de empreender sem vos informar, Padre. Compreendo agora melhor que é preciso agir com a calma e a paciência. Reconheço que Deus começa agora a intervir. Termino essas poucas palavras pedindo-vos perdão pela inaptação com que escrevi tudo isso. Beijo as vossas mãos, Padre, e peço-vos a vossa bênção. A vossa filha em Deus, Irmã Maria Faustina. Amém.
Abril de 1936. Reverendo Padre, envio-vos os meus mais cordiais votos de Feliz Páscoa. Desejo-vos, Padre, muitas graças divinas do Salvador ressuscitado e vos desejo um grande amor de Deus, pois é o que vale na vida do homem. Padre, muitíssimo me alegra tudo o que já está feito para a glória de Deus e que tudo avance segundo a vontade divina para o êxito. Sei, aliás, que nada é susceptível de anular o desígnio de Deus. Quanto a mim, estou atualmente sobre uma particular proteção do coração misericordioso de Jesus. Não tenho ninguém com quem abrir a minha alma, nem ninguém que eu pudesse interrogar sobre um certo número de mistérios, sobre a maneira de os entender e de os pôr em prática. Agora eu compreendi o que significa ter um diretor espiritual, mas submeto-me à vontade de Deus em todas as circunstâncias e tenho confiança na misericórdia divina de que correrá tudo bem. Com bem o sabeis, Padre, continuo a viver na presença do Senhor Jesus em minha alma. Jesus não me regateia a sua luz e concede-me um melhor conhecimento de mim mesma. Sinto uma estranha força interior que me impede para a obra, o que faz nascer em minha alma um indescritível sofrimento. Mas não trocaria este suplício por todos os tesouros do mundo, pois a sua causa é o amor de Deus. Sinto que mais nada me retém aqui, fora uma coisa, ou seja, que todas as almas ascendam ao conhecimento de Deus, a sua imensa misericórdia. Gostaria ainda de dizer que vivi o domingo de Ramos de uma forma estranha. Jesus me permitiu mergulhar nos sofrimentos do seu divino e misericordiosíssimo coração e tive a visão de numerosos acontecimentos que se deram na altura da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Nesse mesmo dia, vi esta congregação, o seu desenvolvimento exterior e interior, de maneira muito precisa. Muitas dessas coisas não são segredos para mim. Espero pacientemente a hora, agora próxima, de eu lançar mãos à obra. Nada temo, pois sei que Deus está comigo. Sei bem que sinto que a sua força me envolve com clemência e misericórdia. Padre, não vos preocupeis demasiado com essas coisas. Jesus deseja que atueis com serenidade. Peço perdão, Padre, se escrevi aqui algo desagradável. Ainda uma palavra, Padre. Observo claramente que não serás apenas uma congregação masculina e feminina, mas que haverá uma grande associação de leigos e que podem pertencer todos e com as obras invocar a misericórdia divina, praticando a misericórdia uns pelos outros. Que estas ideias não vos pareçam um disparate, porque é a pura verdade que em breve há de ser posta em prática. E mesmo que ninguém vivesse em prol desta obra, em nada me desencorajava, pois sei que essa é a vontade de Deus e isso me basta. Espero que Deus permita que possamos voltar a nos ver. Teria então a felicidade de vos pedir os vossos conselhos. Termino estas poucas palavras, beijo as suas mãos, Padre, e peço a vossa bênção, a vossa filha espiritual, Irmã Maria Faustina.
10 de maio de 1936. Reverendíssimo Padre, peço-vos muitas desculpas por ousar escrevermos outra vez, embora não tenha tido resposta às minhas 3 últimas cartas, mas que a santa vontade de Deus seja em tudo abençoada. Estou atualmente em Derde, a 1 quilômetro de Velesdorf. As minhas superioras enviaram-me para cá logo depois da Páscoa. Esta nossa casa de Derde parece realmente ter saído de um conto de fadas, rodeada de bosques, sem nenhuma construção ao redor, no silêncio e na calma. Tudo contribui para o recolhimento espiritual. Só os pássaros nos alvoredos interrompem esta quietude com as suas chilreadas, glorificando o Criador. Eu vejo Deus em tudo o que me rodeia. As minhas tarefas são tão calmas que mais me parece como um descanso do que como uma obrigação. Trato da cozinha e da despensa. Este dever não me causa a menor dificuldade. Preparo o almoço para as 7 irmãs e 36 meninas da escola. Tenho particularmente muito tempo para tudo. Até me mandaram dormir 2 horas pela tarde, antes dos exercícios espirituais, como o rosário e outros, faço no bosque e ao mesmo tempo respiro o ar puro e plenos pulmões. Estou muito bem de saúde e sinto-me cheia de energia física. Para ir à Santa Missa, temos de nos deslocar, porque aqui a Eucaristia só raramente é celebrada, porém o Santíssimo Sacramento está sempre, e é Ele, aos pés do Senhor, que recolho a força e a coragem para continuar a minha luta. Tinha dito às irmãs que devereis ir aproximadamente a Chernovar, a que talvez passareis para nos ver. Se alegrou com isso a irmã superiora, a da casa, e preparamos 2 quartos. O nosso desejo era de que vos podereis reter, Padre, para que pudéssemos aproveitar do ar puro. Mas vejo que Deus tinha outras intenções a vosso respeito, uma vez que não passou por aqui, ainda que senti muito. Veneno da mesma maneira a sua santa vontade. Termino, pois, esta minha descrição da beleza de Derli. Peço-vos perdão, Padre, por abusar da vossa paciência, implorando a leitura desta carta, colocando-a pessoalmente na caixa de correio, estando, pois, certa de que a recebereis. Faço isso com a autorização da Madre Superiora, da Madre Geral. Desejo falar-vos, Padre, desta obra que tanto me ocupa a cabeça. Peço instantemente que me transmitas qual é o estado atual das coisas e se será possível realizar essa vontade de Deus em Vilma. Recebo atualmente muita luz divina acerca desta obra. A minha alma se fortaleceu na paz, ainda mais, pois é o próprio Deus que a conduz a esta obra. Quanto a mim, Ele só me usa como instrumento inútil. Na Quinta-feira Santa, vivi os mesmos momentos que Jesus. Ele permitiu-me tornar parte no suplício interior que ele sofreu. É difícil para mim descrever essa minúcia. A única coisa que sei é que um novo sulco se gravou na minha alma. Vivi o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa de maneira singular, embora cada um desses dias de modo diferente. Queira Deus que um dia disso vos fale em pormenor. No primeiro domingo depois da Páscoa, na altura da festa da Divina Misericórdia, a minha alma foi invadida por uma tal força e coragem para agir, que na verdade mal pude me conter. Sinto que em breve tudo será decidido. Estou pronta para tudo o que me espera. Anseio ardentemente pelos sofrimentos e contrariedades que me aguardam.
Está em mim o desejo semelhante ao desejo que Jesus teve antes da sua paixão. Mas sei que tudo isso se passa ainda como que no limiar da porta. Sinto que Jesus mesmo fala pela minha boca e põe respostas às diferentes questões das minhas superioras. Obedeço à voz divina e nada se altera na minha alma, no meu coração. É como antes, o olhar do Senhor transpassa-me. É nele que reconheço as infinitas perfeições de Deus e a minha própria miséria. Oh, verdadeiramente, como é difícil para a alma viver afastada do seu diretor espiritual. Por mim, vou partir amanhã, 11 de maio, para Cracóvia, pois será lá que resolvi firmemente dar o passo definitivo, de acordo com os desígnios de Deus. Eis pelos que vos suplico, Padre, que a partir da recepção desta correspondência vos digneis dirigir-me, mesmo que não mais do que 2 ou 3 palavras sobre esta questão. Gostaria de ter uma resposta da vossa parte, antes de falar com o Padre András acerca destas coisas. Vai aqui junto o meu endereço de Cracóvia. Termino essas poucas palavras. Peço-vos orações e a bênção sacerdotal. Irmã Maria Faustina. Reverenda Irmã Maria Faustina, Convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, Cracóvia. Querida Irmã em Cristo, peço-vos perdão por não ter respondido às suas precedentes cartas. Não tenho para isso tido tempo durante a Quaresma. Além do mais, nada de novo se passou. Por falta de tempo, não pude passar por Valesdal. Agradeço-lhe pelas cartas, das quais deduzo que segue na melhor direção, pois é o próprio Deus que a dirige e a inunda de graças com que a irmã está cooperando de uma maneira perfeita. Agradeço as suas orações, cuja eficácia experimento e de que muito necessito, porque a situação torna-se cada vez mais difícil. De momento não vejo nenhum progresso a respeito das condições propícias para esta congregação, mas tenho esperança e dou o meu melhor. O quadro da misericórdia divina já se encontra na igreja de São Miguel. Fiz que a colocassem aí para o primeiro domingo depois da Páscoa da Ressurreição. Comecei a publicar os artigos sobre a misericórdia divina e logo que estiverem publicados, lhe enviarei. Se Deus nos ajudar a arrendar as ruínas vistas pela irmã, começarei os trabalhos que hão de durar vários meses. Faz uma semana encontrei a senhora Help, que está à procura de uma congregação adequada para ela, mas até agora não encontro nenhuma. Falei-lhe do projeto de uma congregação da misericórdia divina, o que muito a impressionou, e ela deseja conhecer a irmã. Dei-lhe os seus endereços de Valdesval e com uma carta de apresentação dirigida à irmã. Não sei se ela a irá procurar, nem sei se será uma pessoa recomendável, pois ainda não a conheço muito bem. Possui alguns bens e declara a disposição de tudo legar à congregação.
Obrigado por me aconselhar a agir com calma, pois por vezes, de fato, falta-me a paciência. Mas é a graça de Deus que me sustenta e me guia. Da minha parte, aconselho a continuar a obedecer à vontade de Deus e a guardar a extrema prudência e moderação, apesar da sua prece interior. A senhora Help está disposta a levá-la com ela de imediato, mas não sei se é essa a vontade de Deus. Eis pelo que não podereis dar-lhe nenhum conselho decisivo nessa questão. Se ela aparecer e lhe apresentar os projetos dela, trate de tudo sondar. Sobretudo, procure conhecê-la bem, captar as suas disposições e o seu caráter. Peça conselho ao Senhor Jesus e fala-me em seguida sobre tudo isso. Em Cracóvia terá o Frei András, que também lhe há de dar conselhos oportunos. De resto, tenho confiança em Deus e estou convencido de que tudo vai se dispor conforme a sua santa vontade. Que o Deus Altíssimo siga atento à irmã sobre a sua proteção e que ele realize o que pretende. Recomendo-me às suas orações e eu, igualmente na Santa Missa, a recomendo à Divina Misericórdia. Padre Miguel Sopoco, Vilmo, 15 de maio de 1936. Cracóvia, 2 de junho de 1936. Querido Padre, um grande obrigado pela vossa carta que recebi a 19 de maio. Fiquei muito contente por tudo que soube através do que me escrevestes e, sobretudo, que o quadro já é venerado publicamente. Quanto à senhora Help, pois bem, ela não veio. Quando soube pela vossa carta que esta senhora se preparava para vir, senti-me um pouco constrangida, já que cada irmã que se dirige ao locutório deve obter uma prévia autorização da superiora, pois trata-se de um ato exterior. Deste modo, tive de informar a Madre Superiora acerca disso. Ela deu-me permissão para falar com essa pessoa e disse-me que não tinha a intenção de contrariar a vontade de Deus no que quer que fosse. Sou da opinião de que, se uma alma semelhante vier a apresentar-se junto de vós, Padre, a maldeis interior e a prepareis para a vida religiosa, aí nesse lugar, porque se por todo lado desejo ardentemente passar a ação por outro, temos que a notícia disso se espalhe demasiado cedo, mesmo que eu considere essa pessoa como um sinal exterior e manifesto dos céus, já que eu implorei nas minhas preces. Se esta senhora vos procurar, certificai-a e consolai-a, dizendo-lhe que tudo isso vai acontecer em breve. E agora, acerca das ruínas, de que tendes informação, seria bom, Padre, que face aquelas pessoas guardasseis que total indiferença, porque se a vontade de Deus fora de que algo seja construído neste lugar, será Deus quem disponhará as circunstâncias da tal forma que essas pessoas mesmo vos peçam e dignem-se
empreendê-lo, pois nada acontece sem a vontade de Deus. Muito me alegro pelo opúsculo que mencionais. Rezo fervorosamente para que a inspiração divina desça sobre as páginas desta pequena obra e que as almas se fortifiquem nos esplendores da misericórdia divina. Agora, no que me diz respeito, sinto-me feliz de poder, em breve, dar o passo decisivo e ardentemente que suplico por uma luz mais abundante. Se devo ficar aqui ou antes partir para criar uma nova congregação, uma vez que o Frei András não pode dar-me uma resposta decisiva nesta matéria. Ele concedeu-me que rezasse com zelo e ajuntasse algumas mortificações até a festa do coração de Jesus, dia que, sinto, darei um passo decisivo. Onde e como é que as coisas hão de acontecer, disto eu nada sei, mas peço-vos que durante esse tempo me recomendeis muito a Deus, porque trata-se também de um rumo na minha vida. O menino Jesus disse-me para contar tudo ao Padre András e de não me empreender nada sem a autorização dele, mesmo nas mínimas coisas. No fundo, sinto-me como uma criança perante este notável sacerdote e tenho essa liberdade interior de tudo lhes dizer, como diante de vós, Padre. O Frei András age com prudência e no que respeita às coisas importantes, faz questão de saber o vosso parecer, Padre. O meu estado de espírito mantém-se na mesma disposição, exceto na oração, pois agora acontece minha oração de sonhos, graças místicas comumente experimentada em elevadas etapas da vida espiritual. Isso passa-se durante a Santa Missa, desde o ofertório até a Sagrada Comunhão. Tenho feito atualmente um ato interior de misericórdia que consiste mais ou menos em agir da mesma maneira que agiria o misericordiosíssimo coração de Jesus em dado momento. Se não posso fazê-lo por atos, será pela palavra, e se não for pela palavra, então será por uma súplica ardente, de sorte que toda pessoa que me encontre possa experimentar a misericórdia divina. No meu interior passa-se assim: perante todas as dificuldades, contrariedades e humilhações com que me depare ou com que possa vir a encontrar, não me pergunto de quem me vem, mas ofereço-me por fazer de tal modo que uma nova chama de amor possa com Deus brote do coração, como jorrou do misericordioso coração de Jesus para com o Pai Celeste e para com as almas. Houve uma coisa estranha que aconteceu por esses dias. Um sacerdote enviou à Madre Geral uma carta em que recomenda a propagação da misericórdia divina no seio da congregação. Quando a Madre a leu no recreio, senti no fundo da minha alma que é da mesma fonte a misericórdia divina, que o Senhor Jesus me pede que difunda. Enviou-vos, Padre, uma página copiada, palavra por palavra, desta carta, a fim de que possa ler e depois me devolver como vossa próxima correspondência, porque estas palavras ressoam fundo na minha alma. A Madre Geral está em Cracóvia desde o 1º de maio e provavelmente lá ficará até o dia 3 de junho, o que me alegra, pois tenho a ocasião de mais vezes conversar com ela sobre certos pormenores. Nesta altura, a Madre Geral está tão bem disposta comigo que até me causa admiração. Igualmente a Madre Superiora. Tenho inteira liberdade de escrever ao Senhor, Padre, e podeis falar-me com frequência e com firmeza, pois recebo as minhas cartas fechadas. Termino essas palavras pedindo-vos para que rezardes por mim durante estes momentos tão importantes. Sei que
Em própria não posso, de miséria e fraqueza, mas tenho confiança em Deus e onipotência, a quem tudo é possível. Padre, por favor, podereis escrever ao Frei András acerca desta questão? Ele gostaria de conhecer o vosso parecer definitivo. O Frei András visita a nossa casa muitas vezes. Seria, portanto, possível entregar-lhe a carta pessoalmente. Sinto que isso o haverias de esclarecer para me dar conselhos. Unidas na oração pelo Espírito de misericórdia do coração de Jesus, beijo as vossas bondosas mãos, querido Padre, e peço a vossa bênção. Irmã Maria Faustina. Cracóvia, 5 de julho de 1936. Reverendíssimo Padre, peço-vos perdão pelo atrevimento de abusar do vosso tempo pela leitura desta carta. Na carta anterior, falei-vos da firme decisão que eu tinha de tomar no dia da festa da coroação de Jesus. Entretanto, devido a enormes pressões interiores, tomei-a mais cedo. Na quarta-feira, que antecedeu a festa de Corpus Christi, vi o Frei András e lhe falei dessas pressões. O Frei András respondeu-me: observo que neste assunto a irmã quer tomar toda a responsabilidade, enquanto pela minha parte em nada a proíbo, nem nada lhe imponho. Irmã, se então sente essas emoções, siga-as. Eu estava muito feliz e só tinha que resolver as coisas com a Madre Geral. Porém, no dia seguinte, quer dizer, na festa de Corpus Christi, antes da Santa Missa, a presença divina de repente abandonou-me e uma obscuridade invadiu minha alma. Foi isso que me reteve, de maneira que não deixei ainda a congregação, mas pedi conselhos ao Frei András, que me assegurou que isso não era um obstáculo. Contudo, recomendou-me que pedisse o vosso parecer, Padre. Assim vos suplico que me deveis a vossa opinião sobre esta matéria. Na sequência das fortes exortações divinas que permanecem na minha alma, embora já não sinto a presença de Deus da mesma maneira que antes, decidi prosseguir, pois tive a intenção de ir pessoalmente encontrar-me com o Santo Padre e pedir-lhe a permissão para poder abandonar a congregação e para instituir a festa da misericórdia. Porém, o Frei András respondeu-me que a Madre Geral certamente não me autorizaria a empreender uma tal viagem, pelo que penso pedir à Madre Geral que me dispense formalmente da congregação. Espero por isso, pois, o vosso parecer, Padre, em todo este assunto. Isso constituirá para mim uma luz nestes momentos de luta interior. Sinto que a hora de Deus soou para que eu passe à ação. Quanto ao modo de empreender essa obra, a minha ideia é a seguinte: para começar, basta-me ter um alojamento qualquer, para o resto eu conto com Deus. Sei que Deus mesmo dirigirá tudo. Aguardo a vossa resposta, Padre, e de imediato logo passarei à ação. Parece-me, entretanto, que isso ainda terá de esperar um pouco, porque a Madre Geral deve escrever para Roma por causa da minha dispensa. Assim ainda será preciso adiar vários dias.
Insisto, no entanto, em ter a vossa sincera opinião, porque o vosso parecer, Padre, é para mim da maior importância. A minha alma desceu do Monte Tabor ao jardim de Getsêmani, porém, como ali, também aqui com Jesus, repito com ele, que não seja a minha vontade, mas a tua, Deus eterno, que se faça em mim. Vivo da fé, não tenho relação direta com Jesus como outrora, mas submeto-me inteiramente e adoro a vontade de Deus. E apesar de tudo isso, na minha alma há uma constante e profunda paz. Quanto ao meu trabalho, tenho-o em abundância neste momento, de tal maneira que, por vez, nem me sinto capaz de fazer os meus exercícios espirituais, mas que tudo glorifique ao Santo Deus. Peço-vos ainda mais uma vez, Padre, que me respondeis a tudo isso e solicito a vossa oração. Quanto ao resto, hei de vos contar logo que nos virmos, pois espero que tudo isso aconteça o mais breve possível. Beijo as vossas bondosas mãos, Padre, e peço-vos a vossa bênção. Irmã Maria Faustina. Querida irmã em Cristo, pela vontade de Deus, tem atualmente em Cracóvia o seu diretor a quem deveria tudo confiar e nada de exterior empreender sem a sua expressa autorização, uma vez que ele nem a proíbe nem a autoriza de maneira explícita, convém não empreender o que quer que seja por si mesma. É necessário submeter as suas exortações interiores ao juízo do diretor, porque pode dar-se o caso de conterem uma boa dose da sua própria imaginação devido ao excesso de zelo, o que por vez é manifestação das nossas próprias ações e não das obras de Deus. A vontade divina há de realizar-se em toda a sua amplitude e não há potência no mundo, nem espírito das trevas capaz de continuarem os desígnios de Deus. Apenas será preciso ter muita calma e paciência no cumprimento da vontade de Deus, combatendo a precipitação e a exaltação. A festa da misericórdia divina que o Senhor Jesus exige pelo seu intermédio, irmã, será instituída sem que tenha de se encontrar com o Santo Padre. Além do mais, a sua intervenção pessoal em Roma não faria com que as coisas avançassem. Pelo contrário, poderia mesmo vir a entravá-las. É preciso primeiro preparar o terreno, sensibilizar a opinião para a necessidade dessa festa, gerar um pedido coletivo por parte de toda uma nação, mas sobretudo dos nossos muitos veneráveis cardeais, arcebispos e bispos. A instituição da festa não será então senão uma questão de tempo. É com essa finalidade que publiquei o opúsculo intitulado A Misericórdia Divina. Envio 150 exemplares para a Madre Geral em Varsóvia, outros 50 para Cracóvia e a Madre Irene, a quem pode depois pedir um exemplar para si. É necessário definir este livrinho junto dos sacerdotes influentes, dos religiosos e religiosas e dos leigos sensibilizados, a fim de que estes intervenham junto dos seus bispos e estes juntos dos seus santos padres, para que eles instituam a esta festa. No que respeita à nova congregação, também ela será fundada, se for da vontade de Deus.
Na minha opinião, uma tal congregação deveria, de momento, ser fundada sem a irmã, como uma congregação diocesana. Só depois a irmã poderia passar para ela como congregação já bem assente. Neste caso, seria mais fácil obter a autorização da Sé Apostólica. Quanto à sua intenção de ser dispensada formalmente da congregação, não lhe recomendaria isso por ora, não estando remidas as condições pela tal. Até se poderia encontrar um alojamento em casa particular, mas com que fim? Para todas as questões abordadas é preciso muitíssima assistência divina, que deveríamos implorar na oração. E a sua prece, irmã, é particularmente necessária. Rezar pode fazê-lo de momento e mesmo nas circunstâncias atuais. Não receie que a sua alma tenha decidido do cume do Monte Tabor, porque mesmo o Senhor Jesus não esteve aí senão breves instantes. Fora disso, ele levou uma vida normal, cheia de dificuldades, esforços combatentes. Devolvo-lhe a folha que tinha a frase sobre a misericórdia, frase que está inteiramente correta. A hora da ação soou, e queira ver o início da ação neste pequeno livrinho com o ícone de Jesus misericordioso na capa. Possa ele cair nas mãos de pessoas recomendáveis e cumprir o seu objetivo. Peço-lhes que reze por esta intenção. Recomendo-me às suas orações, irmã, e não tardarei em escrever logo que as circunstâncias o permitirem. Padre Miguel Sopoco, Vilno, 10 de julho de 1936. Cracóvia, 14 de agosto de 1936. Reverendíssimo querido Padre em Jesus Cristo, agradeço-vos de todo o coração pela carta e os conselhos que recebi, e em particular pelo livrinho. Oh, quanto meu espírito exalta em Deus à vista dessa obra que reflete tão fiel e profundamente os desejos de Deus. Assim sinto e reconheço o imenso bem que hão de realizar nas almas humanas, pois está neles, no livrinho, a inspiração divina. Ó Padre, muito me custou pedir este livro. A Madre Superiora humilhou-me tanto quanto foi capaz. Disse que disso iria dar conhecimento à Madre Geral. Pedi perdão à Madre Superiora e fui embora de mãos vazias. Porém, sentindo em minha alma que haveria de obter este livrinho, e alegrava-me de tudo o que ele continha. Entretanto, alguns dias mais tarde, a Madre Superiora, pessoalmente, trouxe-me este livrinho à minha cela. Senti uma imensa alegria por esta obra. Tenho de dizer que não passo bem nesses momentos e que devo ficar na minha cela durante alguns dias. Tenho ainda de confessar-vos um certo sofrimento que me atravessou nestes dias, ou seja, que vivi uma agonia com a duração de 3 horas. É um suplício puramente interior, de peso indescritível, mas não tem importância. Tudo isso seja pelas almas. Volto ao que disse mais acima. Quando fiquei sozinha na minha cela, apertei essa brochura contra o meu coração. Saí da cama e caí de joelhos numa oração ardente. Agradeci a Deus por este grande dom. De súbito, vi o Senhor Jesus numa grande claridade e disse ao Senhor: Jesus, toma-me agora, porque a tua vontade está feita. E Jesus respondeu-me que não.
A minha vontade não está inteiramente cumprida em ti. Ainda sofrerás muito, eu estou contigo, não tenha medos de nada. E de repente vi o Senhor Padre e o Padre András aos pés do Senhor Jesus, ambos com a caneta na mão. Uma chama em forma de raio chispava em pontas das duas canetas para vir atingir um grande número de pessoas que corriam, não sei de onde, do rosto cabisbaixo. Logo que esta chama os tocava, levantavam os olhos da terra e estendiam as mãos para Jesus. E num instante já não vi mais nada. Não compreendo quem é esta multidão e o que isso significa. Querido Padre, escreveste-me que foi da vontade de Deus que eu tivesse um diretor em Cracóvia. Sim, o Frei András ajuda-me muito e dou graças a Deus por não me ter deixado inteiramente só. No entanto, foi o próprio Frei András que aconselhou-me a dirigir-me a vós. Padre, no que dissestes respeito às coisas importantes. Numa conversa, o Frei András teve uma afirmação a vosso propósito. Tem a irmã um sábio diretor, santo e verdadeiramente providencial. Esteja por isso grata a Deus. Fiquei feliz de o ouvir. Agora, no que toca a tudo confiar em Frei András, faço-o fielmente e obedeço-lhe em tudo, sem nenhuma dificuldade nem aspecto, pois o reconhecimento que o Frei András dá à minha alma em nada difere da vossa, Padre. Neste assunto, é Frei András quem vivamente me ampara. No que se refere a todas essas coisas, agora hei de agir de forma mais lenta, para nada estragar. Hei de amar-me de paciência, apesar das pressões interiores que experimento, e esperarei que seja a providência a dar o primeiro passo. Mencionastes que esta congregação deveria ser fundada sem mim. Muito bem, se tal for a vontade de Deus, que seja. Mas antes que inicieis qualquer ação, Padre, gostaria de conversar convosco sobre certas questões, pois não as posso tratar em toda a sua extensão numa carta. Direi somente que conheci as 3 fases da vida pelas quais é vestida a misericórdia divina. Ainda não contei isso a ninguém, mas desde há 4 meses falo disso constantemente a Deus. E no dia da Assunção da Santíssima Virgem, conto falar com o Frei András. Em seguida vos escreverei, Padre, tudo o que farei, o Frei András me tiver respondido. É difícil para mim descrever tudo isso em pormenores. Reconheço que já muito foi feito para a glória de Deus, mas um trabalho enorme ainda nos espera. Almas santas que devotariam a obra semelhante igualmente sofreram perseguições. Basta lembrar de São Francisco de Sales, que foi constrangido para não escandalizar os mais pequeninos, a se defender por escrito contra os seus caluniadores. O que dizer de São João da Cruz, de Santa Teresinha e de tantos outros santos, de Santa Teresa d'Ávila, que tiveram de travar duros combates? Peço-vos perdão, Padre, de vos os citar, pois bem os conheceis. Gostaria ainda de dizer uma coisa, ou seja, que a presença de Deus envolve a minha alma como antes. Sinto-me tal como uma criança diante de Deus. Rejubilo-me por Ele, como uma criancinha pelo seu Pai. Jesus não me deixou sozinha por um minuto tempo. Ele vê, o Dulcíssimo Jesus, quanto sou fraca e muito pequenina. Assim, não se afastou de mim por muito tempo. Padre, gostaria de ter notícias da vossa saúde. Não me falais nada de vós. Muito desejaria que não abreviasse as vossas férias, pois são um momento de repouso indispensável para em seguida trabalhar com mais proveito para a glória de Deus e pelas almas. Termino estas minhas palavras e prometo obedecer fielmente em tudo ao Frei András.
e nada empreender por mim mesma. Rezo ardentemente pelas vossas intenções, Padre, e recomendo esta obra à misericórdia divina para que ela passe às almas humanas. Padre, não consigo conter a minha alegria à vista deste livrinho e, sobretudo, dessa estampa. Quanto desejava ter uma. Disso vós sabeis bem, Padre. Sim, sim, há muitas aflições em tudo isso, mas muito mais tenho alegria. Perdoa-me, Padre, por escrever de forma tão desorganizada. Beijo as vossas bondosas mãos e peço que me abençoeis. Ah, ainda uma palavra. Esqueci-me de vos explicar que diz respeito ao alojamento. Padre, a minha intenção era de habitar, de momento, num apartamento qualquer. Estaria, pois, livre e bem à vontade para receber os postulantes e as pessoas que, segundo espero, o Senhor Jesus me há de enviar. Mas que seja feita a vontade de Deus. A vossa filha espiritual, Irmã Maria Faustina. Cracóvia, 20 de setembro de 1936. Reverendíssimo querido Padre, queria amavelmente receber essas cordiais palavras e sinceras felicitações que formulo no dia da vossa festa. Neste dia para vós solene, desejo-vos, Padre, saúde e muitas graças de Deus. Apóstolo da misericórdia que sois, faço votos de que possas conduzirdes diante do trono de Deus um grande número de almas que vão louvar eternamente a misericórdia divina. Na hora da morte, Padre, experimentareis a promessa que me fez Jesus. Ou seja, a quem proclame esta grande e inconcebível misericórdia de Deus, na hora da morte, Jesus o defenderá com a sua própria glória. Como remalhete espiritual, ofereço-vos, Padre, de 29 de setembro até 30 de outubro, todas as santas missas e as sagradas comunhões. Todas as minhas orações e as minhas boas ações, as minhas penitências e mortificações, todas as inspirações e interiores iluminações, todos os atos de puro amor a Deus. Recordo-me de vós, Padre, na prece de todos os dias diante do Senhor, mesmo que seja por um breve instante, desde o momento em que nos afastamos. Tenho conhecimento de todos os projetos e de todos os passos que empreendeis, Padre. Nesta obra da misericórdia divina, vejo um grande número de almas que já glorificam a inconcebível misericórdia divina. O meu coração estremece de alegria à vista do bem que se opera nas almas por intermédio desta obra. Recebemos a nossa casa, a 14 de setembro, o senhor arcebispo de Vilno. Falei-lhe de alguns instantes acerca de todas estas questões e ele manifestou-me muita benevolência e compreensão. Continuo a confessar-me com Frei András. E agora, no que respeita à minha vida interior, nada mudou. Sinto um grande desejo e a nostalgia de Deus. Sei que o amor vai, em breve, cortar o fio da minha vida temporal, pois ouço o chamamento do meu esposo. Não a morte não conseguirá retardar esta obra. Terei, então, a possibilidade de agir plenamente. O quanto me alegro que já em Deus o puro amor ao próximo não tenha fim com a morte, mas se enobreça. Ó Padre, quantas vezes olho para esta pequena brochura, tantas vezes jorra da minha alma uma nova chama de amor para Deus. Hoje, 26 de setembro, termino esta carta.
Estou acamada e gravemente doente dos pulmões. O médico deu ordem para me isolarem da congregação. Ignoro a hora da minha morte, mas se tudo seguir o mesmo ritmo, cedo hei de me chegar aos palácios do meu esposo. Faço-vos a solene promessa de vos amparar de todos os trabalhos que empreendeis para a glória de Deus e o bem das almas, de maneira puramente espiritual, somente pela oração. Refleti sobre as palavras proféticas que me escrevestes na vossa última carta, ou seja, que uma tal congregação deveria nascer sem mim, e será certamente assim, que a sua santa vontade em tudo seja feita. Padre, encontro-me tão estranhamente abandonada à vontade de Deus, que em todas as coisas, mesmo no meio da morte, mantenho a paz e a liberdade total como uma rainha. É uma grande liberdade, é uma grande graça também de Deus, mas igualmente fruto do trabalho que vós tendes exercido sobre mim durante 3 anos. Sozinha teria ficado perdida sobre esses montes abutres. Mas Deus, misericordioso, concedeu-me um grande socorro através de 2 sacerdotes, quer dizer, vós, Padre, e Frei András. Embora a minha morte possa chegar daqui uns 50 anos ou talvez em alguns dias, pouco me importa. Tenho um grande favor a pedir-vos: a absolvição na hora da morte, e por escrito o que me seria uma grande consolação. Beijo as mãos do querido Padre e renovo a minha súplica, cheia de confiança na infinita, inconcebível e insondável misericórdia de Deus. Parece-me que o Padre Korkovic deve passar por nossa casa. Assim poderia saudar certas coisas pelo seu intermédio. Irmã Maria Faustina. Querida irmã em Cristo, agradeço-lhe a sua atenção e as suas orações, que tenho particular necessidade neste momento. Peço-lhe apenas que não realize mortificações que possam prejudicar a sua saúde, pois ela é um dom mais precioso dos bens temporais. Afligiu-se a sua doença, todavia há nisso a vontade divina, que tudo ordena favoravelmente para aqueles que o amam. Tenho intenção de imprimir a imagem da misericórdia divina, se obtiver a aprovação do senhor arcebispo. Recordo-me de a irmã me haver falado de uma novena ou terço, ou de qualquer outra oração que o Senhor Jesus lhe tinha ensinado. Gostaria de colocar na estampa, no verso da imagem, para assim suscitar a confiança na misericórdia divina num grande número de pessoas e de a todas encorajar a uma maior veneração deste supremo atributo de Deus, nosso Senhor. Peço-lhe, pois, irmã, para ter a bondade de me enviar uma cópia dessa novena, terço ou prece, o mais rápido possível, confiando plenamente na cura próxima, objeto das minhas orações. Peço-lhe, nas circunstâncias, que ponha em segurança o seu diário, para que não seja destruído. Muito gostaria de o recuperar, se tal for a vontade de Deus, a menos que outra pessoa fique com ele. Em todo caso, queira sublinhar com exatidão tudo que, segundo a irmã, procede claramente de Deus, sobretudo no que respeita a esta festa e à congregação. Se essas coisas vierem verdadeiramente de Deus, temos o grande dever de as proteger e de as cumprir fielmente em tudo. Pede-se notícias sobre a minha saúde.
Tenho de informá-la que os meus sofrimentos espirituais se associam padecimentos físicos que por vezes me imobilizam na cama. De modo, sinto-me melhor e retomo as atividades normalmente. Os sofrimentos físicos e espirituais são-nos verdadeiramente necessários. Eis porque é preciso que os acolhamos com humildade e reconhecimento, dando graças à misericórdia divina e suplicando força para suportar. Embora o momento ainda seja, por certo, prematuro, irmã, envio-lhe a absolvição e a bênção desejada, suplicando a misericórdia divina que a aguarde com saúde por longos anos. Junto aqui uma folhinha do Jordão e uma imagem de Nossa Senhora das Dores do Monte Calvário. Recomendo-me às suas orações e asseguro-lhe que tentarei propagar, na medida do possível, o culto da misericórdia divina de que o mundo tem atualmente grande necessidade. Padre Miguel Sopoco, Vilno, 5 de outubro de 1936.